Não é? Bom dia, bom dia, bom dia, Joyce. Yeah. Que linda quinta-feira para nós. Hoje também uma expectativa aí do nosso projeto, do nosso trabalho, um dia lindo. E bora começar o dia um pouquinho mais cedo hoje, a leitura. O pessoal que vai chegando já daqui a pouco entra, né? Luiz Marcelo hoje tirou dia de folga, merecedor lá com a filha dele. Então, nós estamos continuando aqui mais 25 páginas desse livro. A Joyce estava contando a história agora, né, dos judeus, do Holocausto, e eu gosto muito, né, de ouvir essa história. E esse livro fala muito bem sobre isso, sobre a vivência do Viktor Frankl dentro do campo de concentração em Auschwitz. E conta todos os horrores, mas também a análise lá do que é o ser humano sob pressão, em agrupamentos de pessoas em sofrimento, e o resultado de tudo isso aí, como é a reação ou as limitações, né, tudo que passa ali. Então, é interessante esse livro. Estou gostando de ouvir. E na análise dele, como o Victor é um médico e com análise psiquiátrica também, né, de tudo isso aí, imagino. Pelo menos o que eu estou tirando algumas fichinhas, não é do meu conhecimento, mas é algumas coisas que eu estou tirando ali das palavras dele. Então, bora lá, vamos ver mais 25 páginas e tranquilo aqui com o nosso trabalho. Tenha um lindo dia, eu vou compartilhar a tela. O pessoal que vai chegando vai entrando daqui a pouco. Então, bora para a leitura. Uma palavra na hora certa. As possibilidades de psicoterapia coletiva naturalmente eram extremamente restritas no campo de concentração. Nesta área, o que tinha efeito incomparavelmente maior do que a fala era o exemplo. Contanto que um chefe de bloco não estivesse do lado das autoridades nazistas, tinha incontáveis oportunidades de exercer uma influência profunda e positiva sobre aqueles que se achavam sob sua esfera de ação, através de uma atitude reta e encorajadora. O efeito direto do ser exemplo sempre é maior do que o efeito de palavras. Volta e meia, porém, também a palavra tinha efeito, quando por alguma circunstância externa aumentava o eco interior. Lembro-me de certa ocasião em que surgiu a oportunidade de aproveitar psicoterapeuticamente, numa espécie de diálogo coletivo, a receptividade interior dos reclusos favorecida por determinada situação externa. O dia fora terrível. Fazia pouco, haviam sido anunciados na hora da chamada todos os pontos que doravante seriam considerados sabotagem e punidos imediatamente por enforcamento. Entre estes delitos constavam trivialidades como cortar tiras estreitas de nossos velhos cobertores, o que muitos de nós tínhamos feito para confeccionar polainas improvisadas, além de qualquer furto, mesmo mais insignificante. Acontece que poucos dias antes um prisioneiro que estava morrendo de fome penetrara no depósito de batatas para roubar uns quilos delas. Constatou-se o arrombamento e alguns prisioneiros descobriram o assaltante. Quando a direção do campo deu pela coisa, exigiu a entrega do delinquente, caso contrário o campo inteiro teria que ficar de jejum durante um dia. Naturalmente, os 2.500 companheiros preferiram jejuar a entregar o companheiro para ser enforcado. Ao chegar à noite desse dia de jejum, estávamos estirados em nosso barracão, todos tomados de depressão geral. Falava-se pouco e quando saía uma palavra ela demonstrava irritação. Como se não bastasse, a luz apagou. Estado de espírito geral atingia o seu ponto mais baixo. O chefe do grupo, porém, era uma pessoa atilada e improvisou uma conversa sobre tudo aquilo que tanto nos preocupava interiormente. Falou sobre os tantos companheiros que haviam morrido nos últimos dias, de doença ou por suicídio. Falou também sobre o que provavelmente seria o motivo real dessas mortes, em ambas as modalidades, o entregar os pontos. Sobre este ponto bem como sobre a questão de como se poderia talvez resguardar ainda as prováveis vítimas seguintes desse fatal autoabandono interior. O nosso chefe pediu que se desse algumas explicações e citou meu nome. Ora, o meu estado de espírito naquele momento nem de longe era de dar explicações psicológicas ou qualquer consolo psicoterapêutico para meus companheiros de barracão, numa espécie de aconselhamento médico-pastoral. Eu estava com frio e com fome e também me sentia muito mole e irritado. Mas tive que juntar as forças e aproveitar esta oportunidade única, pois o que mais precisavam agora era de ânimo. Terapia médica da alma. Iniciei por dizer que, olhando objetivamente, o futuro só podia parecer desesperador. Admiti que cada um de nós podia calcular para si mesmo como mínimas as chances de sobrevivência. Ainda não chegará ao campo a epidemia de tifo exantemático. Mesmo assim, estimei em 5% minhas chances de sobreviver. E disse isso a eles. Lhes disse também que no que dependesse de mim, não perderia a esperança nem desistiria de lutar, pois ninguém conhece o futuro. Nenhuma pessoa sabe o que talvez lhe ocorrerá dentro de uma hora. Não podíamos esperar novidades militares sensacionais para o dia seguinte, e ninguém melhor que nós, com longa experiência de campo de concentração, para sabê-lo. Mas muitas vezes surge de repente uma grande chance, no mínimo para o indivíduo, ser destacado para um reduzido transporte destinado a um comando especial com condições de trabalho excepcionalmente favoráveis, etc. Coisas que às vezes eram o anseio e a maior felicidade do recluso.
Mas não falei somente do futuro e da penumbra em que este felizmente estava envolto, nem fiquei apenas no presente com todo o seu sofrimento. Falei também do passado com todas as suas alegrias e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz: aquilo que viveste nenhum poder do mundo tirará. Aquilo que realizamos na riqueza da nossa vida passada, na abundância de suas experiências, essa riqueza interior nada nem ninguém nos podem tirar. Mas não só o que vivenciamos, também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso pensamos e o que padecemos, tudo isso salvamos para a realidade de uma vez por todas. Estas experiências podem pertencer ao passado, justamente no passado ficam asseguradas para toda a eternidade, pois o passado também é uma dimensão do ser, quem sabe, a mais segura. Finalizando, disse que a vida está repleta de oportunidades para dotá-la de sentido. Os meus companheiros mal se mexiam, estirados pelo chão. Vez por outra, ouvia-se um suspiro doloroso. Dei a entender que a vida humana tem sentido sempre e em todas as circunstâncias, e que esse infinito significado da existência também abrange sofrimento, morte e aflição. Pedi àqueles pobres coitados que há tempo me escutavam na escuridão total do barracão, que olhassem de frente para a situação em que estávamos, por mais difícil que ela fosse, e não desesperassem, mas recobrassem o ânimo, cientes de que mesmo perdida a nossa luta, nossos esforços não perderiam seu sentido e dignidade. Cada um de nós, disse Liseu, nestes momentos difíceis e mais ainda na hora derradeira que se aproxima para muitos de nós, se encontra sob o olhar desafiante de amigos ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus, que espera que não o decepcionemos e que saibamos sofrer e morrer não miseravelmente, mas com orgulho. Encerrando, falei do nosso sacrifício. Disse que ele tem sentido em todo e qualquer caso. Disse que a natureza do sacrifício implica ser ele vivido na premissa de que neste nosso mundo, no mundo do êxito, nada se alcança com ele. Não vem ao caso se o sacrifício é feito em prol de uma ideia política ou se trata de autoimolação de uma pessoa em favor de outra. Claro, aqueles que fossem crentes no sentido religioso poderiam entendê-lo com facilidade. Mencionei aquele companheiro que no início de sua estada no campo de concentração, propusera ao céu um pacto, que o seu sofrimento e morte poupassem de uma morte atormentada a pessoa por ele tão amada. Para este homem sofrimento e morte não eram sem sentido, mas sim, foram dotados do mais profundo sentido em sua função de sacrifício. Ele não queria nem sofrer nem morrer sem um sentido. Ninguém de nós o queria. Dar a esta vida aqui e agora, naquele barracão, naquela situação praticamente sem saída, este sentido último, foi o propósito das minhas palavras. Não demorou muito e pude perceber que esse propósito atingira o seu objetivo. Ao acender-se novamente a lâmpada elétrica do barracão, via chegarem-se as figuras miseráveis de meus companheiros, mancando com lágrimas nos olhos, para agradecer-me. Mas quero confessar aqui que apenas raramente tive a força interior para abrir-me num contato tão intenso e último com meus companheiros de cruz como naquela noite. Psicologia da guarda. Discutimos até aqui o choque na recepção e a psicologia da vida propriamente dita no campo de concentração, antes de nos voltarmos à terceira fase de reações anímicas do recluso, ou seja, a psicologia de recém-liberto do campo de concentração, queremos dedicar nossa atenção, por um momento, a uma questão à parte que repetidamente é apresentada ao psicólogo de modo geral, e mais particularmente aquele que vivenciou em pessoa essas coisas, a psicologia do pessoal da guarda no campo de concentração. Como é possível que pessoas de carne e osso cheguem a infligir tamanho sofrimento a outros seres humanos? Quando alguém ouve estes relatos, realmente dando-lhes crédito, e dando-se conta de que semelhantes coisas de fato são possíveis, então se pergunta como algo assim é possível psicologicamente. Para responder a esta pergunta, mesmo sem querer entrar a fundo na questão, é preciso lembrar que existem entre os guardas de um campo de concentração sádicos por excelência no sentido estritamente clínico. Em segundo lugar, se escolhiam sádicos justamente quando se compunham pelotões de guarda excepcionalmente rigorosos. Já falamos da seleção negativa de carrascos e cúmplices feita entre a massa dos prisioneiros para ocupar a posição de capo, o que explica porque justamente os elementos brutais e os indivíduos egoístas conseguiam sobreviver. Além dessa seleção negativa, havia ainda no campo uma seleção positiva das pessoas sádicas. Às vezes ficávamos no local da obra trabalhando no valo sob temperaturas abaixo de zero, praticamente sem agasalho, recebendo, porém, a licença de nos aquecer junto a uma lareira portátil, cada um por seu turno e alguns minutos a cada 2 horas. Alimentávamos esta lareira com galhos e restos de lenha. Nestas ocasiões a alegria era geral, mas de vez em quando havia um capataz ou contramestre que tinha um prazer especial em nos tirar essa alegria e era fácil reconhecer em sua fisionomia o sádico prazer com que ele proibia tudo arbitrariamente e jogava a lareira na neve juntamente com o braseiro tão aconchegante. E quando a SS antipatizava mais fortemente com alguém, ela deixava o pobre coitado à mercê de um homem conhecido por sua devassidão e por sua especialização em torturas sádicas. Em terceiro lugar, deve ser observado que grande parte do corpo da guarda estava simplesmente insensibilizada por tantos anos de convivência com o sadismo cada vez maior do campo de concentração. Foram principalmente estas pessoas embrutecidas em sua vida emocional que rejeitaram, ao menos para si, as atitudes próprias do sadismo. Mas foi também só isto, porque naturalmente nada empreendiam contra o sadismo dos outros. Em quarto lugar, porém, deve-se lembrar ainda que mesmo entre o pessoal do corpo da guarda havia sabotadores. Quero mencionar aqui apenas o chefe do último campo de concentração em que estive e do qual fui libertado. Ele era integrante da SS após a libertação daquele campo. Constatou-se um fato do qual somente o médico do campo, ele mesmo prisioneiro, tinha conhecimento até ali. O chefe do campo dera em segredo considerável somas de dinheiro do próprio bolso para que se pudesse arranjar medicamentos para os reclusos na farmácia do lugarejo mais próximo. Essa história ainda teve um epílogo. Após a libertação, prisioneiros judeus esconderam esse homem da SS das tropas americanas e declararam a seu comandante que o entregariam única e exclusivamente sob a condição de não se tocar em um fio de seu cabelo sequer. Comandante das tropas americanas deu-lhes então a sua palavra de honra como oficial militar, e os prisioneiros judeus lhe apresentaram o ex-comandante do campo. Comandante das tropas integrou esse homem da SS em seu cargo de comandante do campo, e ele organizou então para nós coletas de gêneros alimentícios e de agasalho entre a população dos vilarejos circunvizinhos. Em contrapartida, o preposto justamente daquele campo prisioneiro ele mesmo, foi mais brutal que todos os guardas SS do campo juntos. Batia nos prisioneiros quando, onde e como pudesse, ao passo que o chefe não levantou o punho sequer uma vez, ao que eu saiba, contra qualquer dos seus prisioneiros. Daí se deduz uma coisa: afirmar que alguém fazia parte da guarda do campo de concentração, ou que foi prisioneiro no campo não quer dizer nada. A bondade humana pode ser encontrada em todas as pessoas e ela se acha também naquele grupo que à primeira vista deveria ser sumariamente condenado. As delimitações se sobrepõem. Não podemos simplificar as coisas dizendo: os prisioneiros são anjos e os guardas são demônios.
Pelo contrário, contrariando o que de modo geral é sugerido pela vida no campo de concentração, ser guarda ou supervisor e ter uma atitude humana para com os prisioneiros sempre será de certa forma um mérito pessoal e moral. Em contrapartida, é particularmente deplorável a baixeza do prisioneiro que inflige um mal a seus próprios companheiros de dor. É claro que essa falta de caráter é mais dolorosa para os reclusos. Da mesma forma como um prisioneiro que é alvo do mais insignificante gesto humano que lhe fizer um integrante da guarda fica profundamente comovido. Lembro-me que um dia um capataz, não prisioneiro, furtivamente me passou um pedaço de pão. Eu sabia que ele só podia tê-lo poupado da sua merenda. O que me derrubou a ponto de derramar lágrimas não foi aquele pedaço de pão em si, e sim o afeto humano que esse homem me ofereceu naquela ocasião, a palavra e o olhar humanos que acompanharam a oferta. De tudo isso podemos aprender que existem sobre a Terra duas raças humanas. Realmente apenas essas duas, a raça das pessoas direitas e a das pessoas torpes. Ambas as raças estão amplamente difundidas, insinuam-se e infiltram-se em todos os grupos. Não há grupo constituído exclusivamente de pessoas direitas nem unicamente de pessoas torpes. Neste sentido não existe grupo de raça pura, e assim também havia uns e outros sujeitos decentes no corpo da guarda. A vida no campo de concentração ensejava sem dúvida o rompimento de um abismo nas profundezas extremas do ser humano. Não deveria surpreender-nos o fato de que essas profundezas punham a descoberto simplesmente a natureza humana, o ser humano como ele é uma liga do bem e do mal. A ruptura que perpassa toda a existência humana e distingue bem e mal alcança mesmo as mais extremas profundezas e se revela até no fundo desse abismo aberto pelo campo de concentração. Ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. O que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto com uma oração nos lábios. A terceira fase, após a libertação. Voltamos-nos agora para a terceira parte da psicologia do campo de concentração, a psicologia do prisioneiro recém-liberto. Dada a natureza do assunto, a descrição da experiência de libertação já não poderá ser impessoal. Começamos por aquele ponto em nosso relato em que, após dias da mais intensa expectativa, tremulava certa manhã a bandeira branca no portão do campo. Esta altíssima tensão anímica foi sucedida por uma distensão interior total. Quem pensa que nossa alegria foi geral está redondamente enganado. O que realmente aconteceu? A passos lentos os companheiros se arrastam em direção ao portão do campo. Mal e mal as pernas o sustentam. Olham timidamente em volta, cada qual encara o outro com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo de concentração. Desta feita não se ouve nenhuma voz de comando. Ninguém tenta esquivar-se de um soco ou pontapé. Ah não, desta vez os guardas oferecem cigarros. A gente não se reconhece de saída, pois... Entremente se apressaram em vestir-se à paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Minhas pernas já começam a doer ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando, queremos ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração, ou melhor, vê-los pela primeira vez como pessoa livre. Apreciamos a natureza e entramos para a liberdade. Para a liberdade vou dizendo, e o repito várias vezes em pensamento, mas simplesmente não se consegue apreendê-lo. Em tantos anos de sonhos e de saudades, o termo liberdade ficará muito gasto. Seu conceito perderá os contornos. Confrontado com a realidade, ele se confunde. A nova realidade ainda não consegue penetrar direito no consciente. Simplesmente não se consegue apreendê-la ainda. Chega-se a um campo. Nele se vê em flores. Toma-se conhecimento de tudo isso, mas não se chega a tomar sentimento. A primeira centelha de alegria salta ao se perceber um galo de vistosa cauda multicor. Mas fica nisto, nesta centelha de alegria, e ainda não se participa do mundo. A gente se senta debaixo de um castanheiro sobre um pequeno banco. Só Deus sabe a expressão do rosto naquela hora. Em todo caso, o mundo continua sem causar impressão. À noitinha, quando voltam a se reunir os companheiros em seu velho barracão, um chega para o outro e lhe pergunta às escondidas: diga-me uma coisa, você chegou a ficar contente hoje? O outro responde: para ser franco, não. E fica envergonhado porque não sabe que com todos é assim. Literalmente desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprender de novo a alegrar-se. Sob o ponto de vista psicológico, pode-se chamar de verdadeira despersonalização aquilo que os companheiros libertos experimentaram. Tudo parece real e improvável. Tudo parece apenas um sonho. Ainda não se consegue acreditá-lo. Foram demais, muito demais as vezes em que o sonho nos iludiu nesses últimos anos. Quantas vezes sonhamos que viria este dia em que nos poderíamos movimentar livremente? Quantas vezes sonhamos estar chegando em casa para abraçar a esposa, saudar os amigos, sentar com eles à mesa e começar a contar tudo aquilo que se passou durante estes anos? Quantas vezes antecipamos em sonhos esse dia de reencontros? E agora, realmente teria chegado este momento. Sempre havia 3 silvos estridentes ferindo o ouvido, dando o comando de levantar, arrancando a gente do sonho da liberdade, e como mero sonho se revelava pela enésima vez. E agora deveríamos acreditar, de uma hora para outra. Agora essa liberdade seria a realidade verdadeira? Mas é isto mesmo, um dia, o corpo não tem tantas inibições como a alma. A partir do primeiro instante em que se lhe abre a possibilidade, ele aproveita a realidade e deita a mão nela, literalmente. A gente come a não poder mais, horas a fio, dias a fio, a metade da noite. Incrível o quanto se consegue comer. Um ou outro recluso liberto é convidado por agricultores amáveis nas proximidades do campo. E então ele come, e toma café, e solta sua língua, e começa a contar coisas. Horas e horas a fio. Descarrega-se a pressão que estava sobre ele durante tantos anos. A forma de contar dá a impressão de que a pessoa em questão estaria sob uma espécie de compulsão anímica. Tanta é a ânsia de contar, a necessidade de falar. Pude observar este fenômeno também em pessoas que mesmo por pouco tempo estiveram sob pressão muito grande, como por exemplo, em interrogatórios da Gestapo. Passam-se dias, muitos dias, até que se solte não somente a língua, mas também algo dentro da gente. De repente o sentimento abre uma brecha naquela estranha barreira repressiva que o recalcara. E então, dias após a libertação, vais andando pelo campo livre, atravessando campinas floridas, rumo a um lugarejo nos arredores do campo de concentração. Cotovias se alçam para as alturas e ouves o seu canto de alegria que ressoa no alto do ar livre. Em toda a volta não se enxerga viva alma. O que te cerca é campo aberto, a terra, o céu, o regozijo das cotovias e o espaço livre. Nada mais. Interrompes tua caminhada neste espaço livre para olhar ao redor e olhas para o alto, e te prostras de joelhos. Neste momento não sabes muito de ti mesmo nem muito sobre o mundo, dentro de ti apenas ouves as palavras, e sempre as mesmas palavras. Na angústia gritei para o Senhor, e ele me respondeu no espaço livre. Quanto tempo ficaste ali ajoelhado? Quantas vezes repetiste aquelas palavras? A lembrança já não sabe dizer. Mas naquele dia, naquela hora começou tua nova vida, isto sabes. E a passo, não de outro modo, que entras nesta nova vida tornas a ser homem. A despedida. O caminho
que vai da alta tensão psicológica dos últimos dias no campo de concentração, o caminho de volta dessa guerra de nervos para a paz da alma, não é de forma alguma livre de empecilhos. Está enganado quem acreditar que o recém-liberto do campo de concentração dispensa qualquer assistência anímica. Em primeiro lugar, é preciso considerar que uma pessoa que esteve sob a incrível tensão psicológica de um campo de concentração por tempo prolongado, mesmo após a libertação, naturalmente está ameaçada por certos perigos psicológicos, justamente por causa da descompressão repentina. Estes perigos não são outra coisa, em termos de saúde mental, que o equivalente psicológico da doença de Kyson. Assim como o trabalhador submerso corre perigo de ordem fisiológica caso abandonar repentinamente a câmara de mergulho, onde ele se encontra sob enorme pressão atmosférica. Da mesma forma, a pessoa subitamente aliviada de enorme pressão anímica poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental. Principalmente no caso de pessoas com natureza mais primitiva, podia-se observar muitas delas, durante esta fase psicológica, que em sua atitude anímica continuavam vivendo sob a condição do poder e da violência, só que uma vez libertos, agora pensavam ser a sua vez de usar o poder e a liberdade de forma arbitrária, desenfreada e irrefletida. Para essas pessoas primitivas, nada mudou a não ser o sinal, de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violência, da arbitrariedade e da injustiça, essas pessoas agora viravam sujeitos dentro das mesmas categorias. Ainda não se desprenderam daquilo porque passaram. Manifestam isso em detalhes aparentemente sem importância. Por exemplo, um companheiro e eu caminhamos reto, cruzando os campos em direção à prisão da qual há pouco fomos libertados. De repente nos vemos diante de uma lavoura recém-germinando. Automaticamente quero desviar dela. Ele, entretanto, me pega pelo braço e me impele reto em frente. Balbuciei algo de que não se deve pisar a brotadura. Aí ele se exalta. Com um olhar ameaçador grita: "O quê? E o que fizeram conosco? Liquidaram minha mulher e meu filho na câmara de gás. Isto para não falar do resto. E tu queres proibir que eu esmague uns talos de aveia?" Somente aos poucos se consegue levar essas pessoas a reencontrar a verdade, tão trivial, de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Precisamos trabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reencontro desta verdade, pois a inversão da mesma facilmente poderia trazer consequências piores do que a perda de alguns milhares de grãos de aveia para um agricultor desconhecido. Pois ainda vejo à minha frente aquele companheiro do nosso campo que arregaçou a manga e com a direita em riste debaixo do meu nariz gritou na minha cara: "Podem decepar esta mão se eu não a manchar de sangue no dia em que chegar em casa." E quero enfatizar que o homem que disse isto em si não era um sujeito ruim. Sempre foi, no campo de concentração e depois, o melhor dos companheiros. Além da deformação que ameaça a pessoa repentinamente liberta da pressão anímica, ainda existem duas outras experiências fundamentais que podem colocá-la em perigo, prejudicá-la e deformá-la sob o ponto de vista caracterológico. São a amargura e a decepção da pessoa que livre volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por experiências diversas nos contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida de quem sai do campo de concentração. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando de si frases baratas. Em vista disso, não raro, ela é tomada de amargura, surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo, não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas: "Nós não sabíamos de nada" ou "Nós também sofremos." Ela fica se perguntando se isto é realmente tudo que os outros lhe conseguem dizer. Algo diferente é a experiência fundamental da decepção. Neste caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia do coração da outra pessoa que faz a gente querer sumir desse mundo para não precisar ver, nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa se sente à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento, mas constata agora que de alguma forma o sofrimento não tem fundo, que aparentemente não existe o ponto baixo absoluto e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Antes, ao tratarmos as tentativas de reerguer psicologicamente a pessoa que está no campo de concentração, dissemos que era preciso orientá-la para um alvo no futuro, lembrá-la sempre de novo que a vida estaria esperando por ela, que havia alguém esperando por ela. E depois acaba havendo um ou outro que precisa constatar que não há mais ninguém que ficasse esperando por ele. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo de concentração, o ente querido. Ai daquele que experimenta na realidade aquele momento que sonhou 1000 vezes, e o momento vem diferente, completamente diferente do que for imaginado. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava enxergar diante de si e aperta a campainha, bem assim como tanto desejar em seus 1000 sonhos. Mas quem abre a porta não é a pessoa que deveria abri-la, ela jamais voltará a lhe abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro: "Não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento." Não esperávamos felicidade, não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício e ao nosso morrer. E contudo não estávamos preparados para a infelicidade. Essa desilusão que esperava grande parte dos prisioneiros, foi para muitos deles, uma experiência difícil de superar em termos de psicoterapia, e era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-lo no tratamento do paciente. Esta observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus. Segunda. Conceitos fundamentais da logoterapia. Leitores da minha breve narração autobiográfica costumam pedir uma explicação mais completa e específica da minha doutrina terapêutica. Para vir ao seu encontro, acrescentei à edição original de Do Campo de Extermínio ao Existencialismo, um breve resumo sobre logoterapia. Mas isto não foi suficiente, e tenho sido assediado por muitos que solicitam um tratamento mais detalhado da matéria. Por esse motivo, reescrevi por completo e ampliei consideravelmente o meu relato na presente edição. Não foi tarefa fácil transmitir ao leitor, dentro de um espaço restrito, todo o
Material que ocupa 20 volumes em língua alemã. É empreendimento quase impossível. Isso me lembra aquele médico americano que certa vez apareceu em minha clínica em Viena e perguntou: então, doutor, o senhor é psicanalista? Ao que respondi: não bem psicanalista. Digamos um psicoterapeuta. Continuou ele: qual a escola que o senhor representa? Respondi: é minha própria teoria. Chama-se logoterapia. Poderia o senhor dizer-me, numa única sentença, o que quer dizer logoterapia? Ao menos qual a diferença entre psicanálise e logoterapia? Sim, repliquei. Mas, em primeiro lugar, pode o senhor dizer-me com uma só sentença o que pensa ser a essência da psicanálise? Eis a sua resposta. Durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. Ao que retruquei imediatamente com o seguinte improviso: bem, na logoterapia o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir. É claro que eu disse isso na brincadeira, sem a intenção de fornecer uma fórmula concentrada da logoterapia. Entretanto, ela não deixa de ter sua razão, uma vez que, se comparada à psicanálise, a logoterapia é menos retrospectiva e menos introspectiva. A logoterapia se concentra mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. A logoterapia é, de fato, uma psicoterapia centrada no sentido. Ao mesmo tempo, a logoterapia tira do foco de atenção todas aquelas formações tipo círculo vicioso e mecanismos retroalimentadores que desempenham um papel tão importante na criação de neuroses. Assim é quebrado o autocentrismo, self-centeredness, típico do neurótico, ao invés de se fomentá-lo e reforçá-lo constantemente. Obviamente, esta formulação simplifica demais as coisas. Mesmo assim, a logoterapia de fato confronta o paciente com o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. Torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para sua capacidade de superar a neurose. Quero explicar por que tomei o termo logoterapia para designar minha teoria. O termo logos é uma palavra grega e significa sentido. A logoterapia, ou como tem sido chamada por alguns autores, a terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por este sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Por esta razão costumo falar de uma vontade de sentido, a contrastar com o princípio do prazer, ou como também poderíamos chamá-lo, a vontade de prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana, e contrastando ainda com a vontade de poder, enfatizada pela psicologia adleriana através do uso do termo busca de superioridade. A vontade de sentido. A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são nada mais que mecanismos de defesa, formações reativas e sublimações. Mas pelo que toca a mim, eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa. Nem tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor às minhas formações reativas. O que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e valores. Anos atrás, realizou-se na França uma pesquisa de opinião pública. Os resultados mostraram que 89% das pessoas consultadas admitiram que o indivíduo precisa de algo em função do qual viver, e 61% admitiram haver algo ou alguém em suas próprias vidas, pelo qual estariam até prontas a morrer. Repeti essa pesquisa na minha clínica em Viena, entre pacientes e funcionários, e o resultado foi praticamente igual àquele obtido entre milhares de pessoas pesquisadas na França. A diferença foi de apenas 2%. Outra pesquisa estatística com dados de 7.948 alunos, em 48 universidades, foi conduzida por cientistas sociais da Universidade Johns Hopkins. Seu informe preliminar é parte de um estudo de 2 anos patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. Perguntado sobre o que consideravam muito importante para eles naquele momento, 16% dos estudantes responderam ganhar muito dinheiro. 78% afirmaram que o seu principal objetivo era encontrar um propósito e sentido para minha vida. Naturalmente, pode haver caso em que a preocupação de um indivíduo com valores é, na realidade, uma camuflagem de conflitos interiores ocultos, mas estes casos são, antes, exceções à regra, e não a regra em si. Nesses casos, realmente temos que lidar com pseudo-valores, e como tais eles terão que ser desmascarados. O desmascaramento, entretanto, deveria cessar no momento em que nos deparamos com o que é autêntico e genuíno na pessoa, como, por exemplo, o desejo do ser humano por uma vida tanto quanto possível dotada de sentido. Caso não parar ali, a única coisa que o psicólogo desmascarador realmente desmascara é seu próprio motivo oculto, a saber, sua necessidade inconsciente de degradar e depreciar o que é genuíno, o que é genuinamente humano no ser humano. Frustração existencial. A vontade de sentido também pode ser frustrada. Neste caso, a logoterapia fala de frustração existencial. O termo existencial pode ser usado de 3 maneiras, referindo-se 1. À existência em si mesma, isto é, ao modo especificamente humano de ser. 2. Ao sentido da existência. 3. A busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou seja, a vontade de sentido. Frustração existencial também pode resultar em neuroses. Para esse tipo de neuroses, a terapia cunhou o termo neuroses noogênicas, a contrastar com as neuroses na significação habitual da palavra, isto é, as neuroses psicogênicas. Neuroses noogênicas têm sua origem não na dimensão psicológica, mas antes na dimensão noológica do termo grego nous, que significa mente da existência humana. Este é outro conceito logoterapêutico que designa qualquer coisa pertinente à dimensão especificamente humana. Neuroses noogênicas. Neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido desempenha papel central. É óbvio que em casos noogênicos a terapia apropriada e adequada não é a psicoterapia de um modo geral, mas antes a logoterapia, ou seja, uma terapia que ousa penetrar na dimensão especificamente humana. Quero citar um exemplo. Um diplomata americano de alto escalão dirigiu-se a meu consultório em Viena a fim de continuar o tratamento psicanalítico iniciado 5 anos antes com um analista em Nova York. Logo de início perguntei-lhe por que ele pensava que deveria ser analisado, porque em si começara com a análise. Revelou-se que o paciente estava descontente com a sua carreira e tinha extrema dificuldade em concordar com a política exterior dos Estados Unidos. Seu analista, no entanto, lhe havia dito repetidamente que ele devia tentar reconciliar-se com seu pai, porque o governo dos Estados Unidos, bem como seus superiores, eram nada mais que imagens paternas, e, consequentemente, a insatisfação com o seu emprego se devia ao ódio inconsciente contra o pai. Uma análise que já vinha durando 5 anos induzir ao paciente a aceitar cada vez mais as interpretações de seu analista, até que de tantas árvores de símbolos, imagens, ele não mais conseguiu ver a floresta da realidade. Após algumas
Poucas entrevistas, ficou claro que a sua vontade de sentido estava sendo frustrada por sua profissão e que ele na realidade ansiava engajar-se em outra espécie de trabalho. Como não havia motivo para ele não largar a sua profissão e abraçar outra, assim o fez, com os mais gratificantes resultados. Em sua nova ocupação ele está satisfeito já faz mais de 5 anos, conforme relatou há pouco tempo. Duvido que neste caso eu estivesse lidando com um estado neurótico. E está é a razão porque pensei que ele não precisava de qualquer psicoterapia, nem mesmo de logoterapia, pela simples razão de, na realidade, nem ser um paciente. Nem todo conflito é necessariamente neurótico, certa dose de conflito é normal e sadia. De forma similar, sofrimento não é sempre um fenômeno patológico, em vez de sintoma. De neurose, sofrimento pode ser perfeitamente um mérito achevemente humano, especialmente se o sofrimento emana de frustração existencial. Eu negaria categoricamente que a busca por um sentido para a existência da pessoa ou mesmo sua dúvida a respeito sempre provenha de alguma doença ou mesmo resulte em doença. Frustração existencial em si mesma não é patológica nem patogênica. A preocupação ou mesmo o desespero da pessoa sobre se a sua vida vale a pena ser vivida é uma angústia existencial, mas de forma alguma uma doença mental. É bem possível que interpretar aquela em termos desta motive o médico a soterrar o desespero existencial do seu paciente debaixo de um monte de tranquilizantes. Sua função, no entanto, é de pilotar o paciente através das suas crises existenciais de crescimento e desenvolvimento. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida. Na medida em que a logoterapia o conscientize do logos oculto de sua existência, trata-se de um processo analítico. Até esse ponto a logoterapia se assemelha à psicanálise. Entretanto, quando a logoterapia procura tornar algo novamente consciente, ela não restringe sua atividade a fatos instintivos dentro do inconsciente do indivíduo, mas se preocupa também com realidades existenciais, tais como o sentido em potencial de sua existência a ser cumprido, bem como a sua vontade de sentido. Qualquer análise, porém, mesmo que se abstenha de incluir a dimensão noológica em seu processo terapêutico, procura tornar o paciente consciente daquilo porque ele realmente anseia na profundidade do seu ser. A logoterapia diverge da psicanálise na medida em que considera o ser humano um ente cuja preocupação principal consiste em cumprir um sentido, e não na mera gratificação e satisfação de impulsos e instintos, ou na mera reconciliação dos reclamados conflitantes de id, ego e superego, ou na mera adaptação e no ajustamento à sociedade e ao meio ambiente. Noodinâmica. A busca por sentido certamente pode causar tensão interior em vez de equilíbrio interior. Entretanto, justamente esta tensão é um pré-requisito indispensável para a saúde mental. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Há muita sabedoria nas palavras de Nietzsche. Quem tem por que viver suporta quase todo como. Nestas palavras eu vejo um lema válido para qualquer psicoterapia. Nos campos de concentração nazistas poder-se-ia ter testemunhado que aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles, tinham as maiores chances de sobreviver. Outros autores de livros sobre campos de concentração chegaram à mesma conclusão, assim como investigações psiquiátricas sobre acampamentos com prisioneiros de guerra no Japão, Coreia do Norte e Vietnã do Norte. Quanto a mim, quando fui levado para o campo de concentração em Auschwitz, um manuscrito meu, pronto para publicação, foi confiscado. Não há dúvida de que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver aos rigores dos campos de concentração em que estive. Assim, por exemplo, quando fui atacado pela febre do tifo, rabisquei muitos apontamentos em pedacinhos de papel para depois conseguir reescrever o manuscrito, caso vivesse até o dia da libertação. Tenho certeza de que essa reconstrução de nosso manuscrito perdido, levada a cabo na penumbra dos barracões de um campo de concentração na Baviera, ajudou-me a superar o perigo de um colapso cardiovascular. Pode-se ver assim que a saúde mental está baseada em certo grau de tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar, ou hiato entre o que se é e o que se deveria vir a ser. Essa tensão é inerente ao ser humano e por isso indispensável ao bem-estar mental. Não deveríamos então hesitar em desafiar a pessoa com um sentido em potencial a ser por ela cumprido. Somente assim despertaremos do estado latente a sua vontade de sentido. Considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita em primeiro lugar de equilíbrio, ou, como se diz na biologia, de homeostase, ou seja, de um estado livre de tensão. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que ela necessita não é descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera de seu cumprimento. O que o ser humano precisa não é de homeostase, mas daquilo que chamo de noodinâmica, isto é, da dinâmica existencial num campo polarizado de tensão, onde um polo está representado por um sentido a ser cumprido e o outro polo, pela pessoa que deve cumprir. E ninguém pense que isto é válido somente para situações normais. Isto vale mais ainda para indivíduos neuróticos. Quando arquitetos querem reforçar uma arcada que ameaça desabar, eles aumentam a carga por ela sustentada, pois com isso os componentes são ligados mais firmemente. Da mesma forma, se os terapeutas desejam incrementar a saúde mental de seus pacientes, não deveriam ter receios de criar uma sadia quantidade de tensão através da reorientação para o sentido da sua vida. Uma vez mostrado o impacto benéfico da orientação para o sentido, volto-me agora para a perniciosa influência daquela sensação da qual se queixam tantos pacientes hoje em dia, ou seja, da total e extrema falta de significado de suas vidas. Eles carecem da consciência de um sentido pelo qual valesse a pena viver. Sentem-se perseguidos pela experiência de seu vazio interior, de um vazio dentro de si mesmos. Estão presos na situação que tenho chamado de vácuo existencial. O vazio existencial. O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isto é compreensível, pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o homem foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. Tal segurança, assim como o paraíso está cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções. Acresce ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento mais recente. As tradições que serviam de apoio para seu comportamento atualmente vêm diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e não a tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, conformismo, ou ele faz o que outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo. Um levantamento estatístico recente revelou que entre os meus alunos europeus, 25% mostravam um grau mais ou menos acentuado de vazio existencial. Entre meus alunos norte-americanos a porcentagem não era de 25%, mas de 60%. O vácuo existencial se manifesta principalmente num estado de tédio. Agora podemos entender por que Schopenhauer disse que aparentemente a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos de angústia e tédio. É concreto que atualmente o tédio está causando e certamente trazendo aos psiquiatras mais problemas de que o faz a angústia. E estes
Problemas estão se tornando cada vez mais agudos, uma vez que o crescente processo de automação provavelmente conduzirá a um aumento enorme nas horas de lazer do trabalhador médio. Lastimável é que muitos deles não saberão o que fazer com seu tempo livre. Pensemos, por exemplo, na neurose dominical, aquela espécie de depressão que acomete pessoas que se dão conta da falta de conteúdo de suas vidas quando passa o corre-corre da semana tarefada e o vazio dentro dela se torna manifesto. Não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a este vazio existencial. Fenômenos tão difundidos como depressão, agressão e vício não podem ser entendidos se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles. O mesmo é válido também para crises de aposentados e idosos. Existem ainda diversas máscaras e disfarces sob os quais transparece o vazio existencial. Às vezes, a vontade de sentido frustrada é vicariamente compensada por uma vontade de poder, incluindo a sua mais primitiva forma, que é a vontade de dinheiro. Em outros casos, o lugar da vontade de sentido frustrada é tomado pela vontade de prazer. Por isso que muitas vezes a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nestes casos que a libido sexual assume proporções descabidas no vácuo existencial. Algo análogo ocorre em casos de neurose. Existem certos tipos de mecanismos retroalimentadores e de configurações tipo círculo vicioso que ainda discutirei abaixo. Pode-se observar em casos e mais casos, entretanto, que esta sintomatologia invadiu um vácuo existencial no qual ela continua em plena florescência. No caso desses pacientes, não estamos lidando com neuroses noogênicas. Entretanto, jamais conseguiremos que o paciente supere a sua condição se não suplementarmos o tratamento psicoterápico com logoterapia. Isto porque, ao se preencher o vácuo existencial, o paciente estará prevenido contra relapsos. Por isso, a logoterapia é indicada não só em casos noogênicos, como foi ressaltado aqui, mas também em casos psicogênicos e às vezes mesmo em pseudo-neuroses somatogênicas. Sob esta luz se justifica uma afirmação feita certa vez por Magda B. Arnold: toda terapia precisa, de algum modo, por mais restrito que seja, ser também logoterapia. Vejamos o que se pode fazer quando um paciente pergunta qual é, afinal, o sentido da sua vida. Sentido da vida. Duvido que um médico possa responder esta questão em termos genéricos. Isto porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Formular esta questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como melhor lance ou um bom lance a parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta, que está a exigir cumprimento. Nisto a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação na vida representa um desafio para a pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, inventar a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida, a vida ela somente pode responder sendo responsável. Assim sendo, a logoterapia vê na responsabilidade, responsiblenes, a essência propriamente dita da existência humana. Bom, encerramos por hoje, mais 25 páginas. Amanhã finalizando o livro. Bem bacana, conta a história de todo esse trabalho aí do Viktor Frankl durante o processo dele de prisão, né, em Auschwitz, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, tá esse todo esse trabalho. Algum comentário, ô Joyce? Você absorveu aí, botar o sentido da vida? Então, eu achei bem interessante essa história das pessoas conseguirem superar as coisas, as adversidades na busca do propósito, né? Quando a pessoa tem um propósito, ela consegue focar nesse propósito e passar por todas as adversidades. E eu achei também interessante essa colocação dele de que, na verdade, a gente não precisa de tranquilidade, o ser humano não precisa de tranquilidade, ele precisa de um certo nível de tensão para continuar a caminhar, né? Isso eu achei bem interessante, essa questão do terapeuta provocar uma certa tensão para você progredir. Isso me lembra muito, muito alguém, não lembra? Nosso terapeuta, Luiz Marcelo, dá muita pressão. Mas ele falou que de vez em quando não, diz que ele faz sempre isso, ele bota o nível de pressão que é para a gente ir para frente. Muita energia, muita pressão, dá um choque de realidade para a gente, para seguir o trabalho em frente, porque senão a peteca não pode cair, né?
Mas é interessante também que eu vi ali da ânima das pessoas que foram libertadas, saíram daquela pressão do sofrimento, daquele lutar pela vida, né, forçar até o último dia, até a libertação, tudo, depois delas se reintegradas ao processo de liberdade, ao trabalho, retomar a vida, construir fora dali da prisão dos campos de concentração. E as pessoas continuaram difíceis, né, duro, então não pode parar, e justamente não pode baixar um pouco aquela pressão, porque a ânima delas foi interessante, essa parte que você pega da ânima, para ter que dar um pouco de pressão para as pessoas continuarem firmes. E a reabilitação delas fora desse local aí que elas estavam, foi bem traumatizante também, né? Eu acho que foi o mais difícil, talvez, colocar ela fora da prisão. Mesmo assim, quando a gente lembra quando um presidiário, né, está na cadeia, tem que ter todo um processo de colocar de volta à sociedade, né? Preparação para colocar de volta à sociedade. Porque o ser humano ele acaba se habituando com aquela pressão toda, e quando você tira aquela pressão, dá a impressão de um vazio, né? Da sensação de um vazio. É como a gente tirar era comum para eles, né? Você vê corpos caindo, pessoas decepadas, pessoas enforcadas, e você tinha que... E eles colocaram aquilo como algo natural para eles, e para não se envolver com aquilo, né? Não se envolver com o sentimento. Uma parte um pouco que o terapeuta também não pode se envolver com o sentimento dentro do seu paciente, né? Justamente para não trazer as emoções e forçar aquilo, mas vir de fora e ter com a pressão para a pessoa acordar e seguir em frente. Mas essas pessoas que voltaram, né? Então ficam aí, é um trauma para o resto da vida, é um trauma para o resto da vida. Mas tem que ter uma ânima e um propósito, a busca do propósito para continuar com aquela pressão para realizar aquele propósito, senão desiste. Bem interessante, né? Nossa, um show esse livro, viu? Não sei o outro que o pessoal está assistindo, mas esse está melhor ainda. E amanhã tem mais 30 páginas, terminando. Quero ler o outro também, não sei quando a gente vai gravar ou não, mas fica aí também outros livros de Viktor Frankl, um grande autor, médico, e trazendo tudo para um livro as experiências dele. Beijo, viu? Segue o dia. Batemos o recorde hoje, terminando 8h30. Uau! Ai, o Luiz até tentou entrar, mas não conseguiu. Deu uma paradinha aqui. Bom, beijo, bom dia para vocês, tudo de bom. Vou parar a gravação.